Olá, que bom estar com você. Quero inicialmente cumprimentá-la, você que está assistindo esse canal, talvez pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui. Inscreva-se, dê o seu like aí também, isso é muito bom, vai fazer parte do nosso trabalho, vai ajudar o nosso trabalho a se desenvolver. É um trabalho totalmente voluntário e com certeza Deus tem grandes coisas para nós nessas lições desse trimestre. Então, eu conto com você e muito obrigado. A gente tem recebido muita gente que está nos escrevendo, a gente não consegue responder a todo mundo, mas a gente fica muito agradecido por essas mensagens de incentivo, de motivação e de agradecimento por esse trabalho que é totalmente voluntário e que pretende, com isso, nos ajudar a entender e, ao mesmo tempo, dar uma ideia geral de cada lição para ser exposta na sua igreja, na sua escola sabatina e também para a sua devoção pessoal. Pois bem, a lição número 2, estamos começando hoje, do profeta Isaías, ela fala um pouco sobre crise de liderança. Na lição 1, você está lembrado, nós estudamos crise de identidade. Pelo próprio pecado, o povo perdeu a sua identidade. Eles estavam perdidos em todos os sentidos. Agora, aqui no item 2, nós temos uma crise de liderança. De alguma forma, nós estaremos analisando o comportamento da liderança de Judá e os tristes resultados desse comportamento. Então, nós temos aqui, na verdade, também dois blocos grandes dentro da lição dessa semana. Um é uma análise do rei Uzias, que era o rei da época do profeta Isaías, quando Isaías estava começando o seu ministério. Esse rei morreu e aí então Isaías desenvolveu o seu ministério dali para frente. Uzias, de alguma forma, nessa semana, está sendo analisado como uma amostra de liderança. Por outro lado, um contraste com o chamado de Isaías e a sua própria liderança profética benéfica ao povo de Deus. Então vamos lá. Ponto número 1, eu intitulei Uzias, uma amostra de liderança. Né? O chamado de Isaías, que ocorre no ano que morreu o rei Uzias, segundo Isaías 6:1, é muito interessante a gente analisar este reinado. Né? Uzias, ele fez um reino longo e foi próspero. Né? Mas aqui e ali ele cometeu algumas transgressões, e algumas muito sérias. Né? Uma delas foi a de tentar oferecer incenso no templo. Isto era de competência exclusiva dos sacerdotes. Então ele demonstrou um certo desprezo, descaso, eu diria e uma certa ousadia não santificada em tentar fazer algo que era próprio dos sacerdotes, que dentro daquele sistema deveria ser assim, né? E a Bíblia diz que por ele desobedecer, ele ficou leproso, segundo Crônicas 26, verso 21. Né? De alguma forma, Uzias representa aqui o que acontecia com os demais líderes de Judá. Não é? Eles eram o que podemos chamar de leprosos espirituais. Eram líderes que, pelo seu comportamento pecaminoso, eles eram ineficientes, eram, em certo sentido, inúteis para o povo. É aquela história, quer dizer, se o líder faz o que é correto, as pessoas o seguem com alguns passos de distância para trás. Agora, se ele faz o que é errado, o povo vai adiante dele no erro. Então, aqui nós temos um problema sério. E o pior de tudo também é que o próprio Judá estava em perigo com a morte de Uzias, que foi por volta do ano 740 a.C., estava em perigo, porque eles estavam diante de uma possível invasão do império maior daquela região na época, que eram os assírios. E isso, de fato, aconteceu em algum momento, primeiro lá com Israel, na parte norte, e tanto é que eles foram levados cativos, né? E Judá também sofreu com estas invasões, como nós vamos ver mais adiante, nas próximas lições, nós vamos ver algo sobre isso. Então você tem aqui uma crise de liderança entre o próprio povo de Deus. Tanto é que esses reis, a maioria deles, fez o que era mal perante o Senhor. Então, protótipo de liderança má.
Isso deveria ser algo para a gente pensar hoje também. Como é que nós, como líderes, estamos agindo, fazendo, né, as coisas? Estamos nós, de fato, honrando o chamado de Deus? Ou vivemos em função do nossa própria glória, do nosso próprio poder, do nosso próprio amor ao poder? E isso deve ser bem pensado hoje também. Mas em contraste com isso, o segundo bloco da lição, que nos interessa, nós temos Isaías. A partir do chamado de Isaías, você tem uma amostra do que deve ser um verdadeiro líder, uma verdadeira liderança chamada, comissionada e submissa à vontade de Deus. Então, aqui nós chegamos naquele famoso texto de Isaías 6, quando Isaías tem uma visão no templo e ali ele contempla a glória de Deus. Deus lhe aparece como santo, 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 né? E essa santidade, que é uma marca de Deus, que ele transfere para seus filhos, foi transferida para Isaías também. E essa visão da santidade, da grandiosidade, do poder de Deus, levou Isaías a reconhecer a sua própria pecaminosidade. Ele vai dizendo lá no verso 5, 6, verso 5 de Isaías: ai de mim, porque vou perecendo, porque eu estou no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele reconhece a sua pecaminosidade, a sua impureza diante da pureza e da santidade de Deus. E então ele clama por perdão, e o texto bíblico de Isaías 6 diz que o serafim, o anjo, toma as brasas do altar, toca os lábios do profeta, seus pecados são removidos. A brasa do altar, a gente sabe que era algo para manter aceso ali o incenso, que era aromático, que era uma espécie de louvor a Deus, né? Então, nesse caso, Isaías torna-se ele mesmo um incenso, né, oferecido a Deus, claro que simbolicamente, naquele momento ali, né? E purificado, agora, o desafio de Deus para Isaías foi sobre a missão que ele tinha para cumprir, né? Vai e dize a esse povo, né? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas eu queria fazer aqui uma espécie de resumo desta experiência de Isaías 6, como uma amostra do que deve acontecer com todos os filhos de Deus, especificamente com os líderes de Deus. Nós podemos aqui dividir em 4 visões que Isaías teve no seu chamado, né? A primeira visão que um líder deve ter é a visão de Deus. Quando Isaías tem a visão de Deus, no capítulo 6, versos 1 a 4, sua vida é totalmente mudada para melhor, né? Segundo, quando você tem uma visão de Deus, você tem uma visão de si mesmo. Isaías 6, verso 5, ele disse: ai de mim, porque eu sou um pecador. Então, o primeiro passo para qualquer pessoa e também para um líder é reconhecer que é pecador e tem que permitir que Deus continue guiando os seus passos para ele não fazer besteira. Essa é a grande verdade. Então, você tem uma visão de Deus, segundo, uma visão de si mesmo. Terceira visão de Isaías é do próprio perdão de Deus. Depois que você tem uma visão de Deus e uma visão de você como pecador, você precisa buscar ajuda. E esta ajuda vem do perdão, da justificação de Deus. Isaías 6, 6 e 7. E finalmente, depois de ser perdoado, Isaías está pronto para a missão, que é pregar o evangelho, que é anunciar a palavra de Deus em Isaías 6, verso 8. Então eu queria concluir a lição desta semana deixando com você algo para você pensar e talvez conversar um pouquinho com o seu povo, com os irmãos, com as pessoas que trabalham com você ali na unidade da Escola Sabatina, né? Interessante que Deus deu uma mensagem para que Isaías levasse ao povo, lá no final do capítulo 6, e ele diz assim: vai e dize a este povo. E Deus diz assim: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Ou seja, havia um certo endurecimento do povo, né? O autor da nossa lição até faz uma comparação entre o endurecimento do povo, a mensagem de Isaías, e com o endurecimento do coração de Faraó, né? E a gente sempre diz que quando a mensagem de Deus chega à pessoa, ele tem 2 opções. Ele pode endurecer, se rejeitar, ele pode amolecer e aceitar essa mensagem, né? Então, Isaías foi a mesma situação. O mesmo sol, numa comparação, que endurece o barro, derrete a cera, né? Derrete a manteiga. Então, são duas
duas prováveis, não prováveis, mas certos resultados desta ação do Sol, como dois certos resultados da ação de Deus, da mensagem de Deus. Ou você aceita ou você rejeita, ou você endurece ou você amolece o seu coração, né? Então, mas é interessante também, eu queria, e esse é o ponto, que você deveria conversar um pouquinho sobre isso e dizer o seguinte, que mesmo assim, com essas duas possibilidades de aceitação e rejeição, Isaías deveria pregar. E aí vem uma questão também para nós. Nós devemos também fazer o mesmo. O resultado está com Deus. E nós não devemos negligenciar a pregação. Não devemos também pensar só em resultados numéricos. Devemos pensar que devemos transmitir a mensagem e o resto está com a pessoa e está com Deus também, né? Pense nisso, um abraço para você. Semana que vem a gente se encontra e fale desse canal para os seus amigos. Até lá, que Deus abençoe.